aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar como é que nós calculamos os parâmetros, ou seja, a tensão média e a identificação do ângulo beta do nosso circuito retificador meia onda com carga RL. Diferentemente do que nós vimos no retificador de meia onda, quando a carga só era resistiva, na transição da passagem do semiciclo positivo para o semiciclo negativo, o meu diodo bloqueava. Quando a minha carga ela é indutiva, o meu diodo não consegue bloquear, fazendo com que ele continue conduzindo. Isso se dá pelo fato de que quando eu tenho aqui na passagem do zero, eu ainda atribuo um valor de corrente. Ainda tenho uma corrente remanescente justamente nesse ponto. Isso faz com que esse indutor force o diodo a permanecer conduzindo, ou seja, permanecer e ficar com a tensão nula, porque o indutor vai forçar com que essa corrente fique circulando, impedindo que o diodo bloqueie. Então esse foi um dos primeiros pontos que nós vimos na aula passada, que o diodo, para ele bloquear, ele não só precisa ter condições de ter tensão reversa aplicada sobre ele, mas a corrente que passa sobre ele tem que ser nula. Tanto que nós podemos verificar aqui quando a corrente zera, que é justamente o momento em que o meu diodo consegue bloquear. Então, quando eu tenho uma corrente igual a zero, é que o meu diodo consegue bloquear, fazendo com que a tensão na minha carga seja zero, e assim eu consigo fazer o chaveamento do meu diodo. Neste caso, ao calcular a tensão média do meu diodo, eu vou precisar calcular a área de todo o semiciclo positivo, calcular toda essa área, mas não só isso, calcular essa área também aqui negativa. Essa área negativa. Então, para isso, o cálculo da tensão do valor médio segue o mesmo padrão que nós calculamos. A tensão média é igual a 1 sobre o período, que é 1 sobre 2π, integral de 0 até o período completo do meu sinal em função do tempo. Neste caso aqui, a minha integral vai de 0 até 2π, que é esse ponto. A gente sabe que esse ponto de cruzamento pela passagem do zero é 180 graus, ou seja, π. E na aula passada nós vimos que essa posição, que é onde a corrente zera, esse ângulo aqui, onde a corrente zera, é o ângulo que nós chamamos de beta. Então, de beta até 2π, a minha tensão de saída ela é nula. Então, a minha integral vai dar zero. Então, essa integral aqui, ela pode ser resolvida a 1 sobre o período, integral de 0 até esse ângulo beta, que é o valor da minha senoide. Ou seja, nesse caso aqui, a minha tensão de saída vai ter o valor de π, vai seguir essa senoide aqui, né? Ou seja, então V de π, V de pico, né? Seno de ômega t, se a gente utilizar aqui o argumento como ângulo, né? De ômega t. Então nós temos que resolver essa integral que vai de 0 até beta dessa integral. Então nossa tensão média é V de 0, vai ser V de pico dividido por 2π, que multiplica 1 menos o cosseno de beta. Então essa é a expressão para calcular a minha tensão média deste sinal. Observe, nós abrimos um detalhe aqui. Observe que esse ângulo beta, ele é um ângulo que vai estar entre π e 2π. Então, pessoal, qual é o problema de nós termos a condução do diodo no semiciclo negativo? É que quando nós formos calcular a média, quanto mais eu tenho condução no semiciclo negativo, eu vou retirar da minha tensão. Então, quando a gente for calcular as áreas, cada vez mais que eu conduza no semiciclo negativo, eu estou retirando de tensão média do meu semiciclo positivo. Isso faz com que eu tenha uma redução da minha tensão média lá na minha carga. Por esta razão, é necessário que a gente faça uma modificação. E nós vamos ver para que essa condução no semiciclo negativo não fique retirando a tensão média e aí eu tenho uma perda de tensão média do meu circuito. Nós sabemos agora que aquele ângulo beta é um dos pontos que nós temos que encontrar. Para isso, nós precisamos resolver a equação da corrente, porque nós vimos que
o ângulo beta é justamente o momento em que a corrente zera. Então, realizando esse circuito aqui, nós sabemos que a tensão Vs de T é igual a tensão V de pico seno de ômega T. Essa é a expressão. No nosso caso aqui, nós temos um circuito RL, ou seja, um circuito em série. Enquanto esse diodo está conduzindo, então essa tensão vai ser aplicada na carga, fazendo com que a corrente zero, que é a corrente que circula neste circuito, seja essa tensão que passa justamente por esses dois elementos, pelo resistor e pelo indutor. Ou seja, então essa tensão também ela pode ser representada como sendo R vezes a corrente I0, que é a tensão em cima do meu resistor, mais L dI dt, que é a tensão em cima do meu indutor. Então essa expressão aqui é para a tensão em cima do meu resistor e essa expressão aqui é para a tensão em cima do meu indutor. Vendo lá de equações diferencial, nós temos a equação diferencial. A solução para essa equação aqui, nós vimos que é I de zero, né, vai ser igual a V de P dividido pelo módulo dessa minha impedância completa, a minha impedância da minha resistência e do meu indutor, que nós sabemos que esse módulo é calculado como a raiz quadrada do R ao quadrado mais o ômega L ao quadrado, que é a minha reatância indutiva, né? Esse Z nós calculamos dessa forma, né? Que multiplica seno de ômega t menos φ, onde esse φ é a diferença de ângulo, é o ângulo justamente da minha impedância, que é a diferença do ângulo da tensão para a corrente. Então, para calcular esse φ, eu calculo ele. Eu calculo ele como sendo o arco cuja a tangente é o ômega L dividido pelo R, né? Mas o seno de φ, que multiplica a minha exponencial de menos t sobre tal, onde esse tal é a constante de tempo do meu circuito RL, que é L dividido por R. Então, aqui eu tenho a expressão da minha corrente para esse circuito. Nós sabemos que essa expressão, essa corrente, ela vai ser igual a toda essa expressão aqui, V de P dividido pelo módulo de Z, que multiplica seno de ômega t menos φ, mais seno de φ, vezes a exponencial de menos t para tal. Isso quando o nosso ângulo, né, quando o nosso ângulo ômega t está entre 0 e o ângulo beta, que é aquele intervalo onde eu tenho tensão. E essa corrente é igual a zero, né, quando o meu ângulo está entre beta e 2π. Então essa é a solução para a minha corrente. Então, o meu ângulo beta, para eu conseguir descobrir qual é o meu ângulo beta, eu tenho que calcular essa corrente justamente quando o meu ângulo for igual a beta. Nessa situação, a minha corrente é igual a zero. Então, toda essa expressão aqui, ela vai ter que ser igualada, igual a zero, para encontrar o meu beta. Então, para encontrar o meu beta, eu tenho que fazer... Isso aqui é uma multiplicação, quando eu igualar com zero, esse termo constante se cancela. Então, meu ângulo beta é quando o seno de ômega t menos φ mais seno de φ vezes E menos t sobre tal, isso é igual a zero. Então, quando essa expressão dá igual a zero, é justamente no meu ângulo beta. Então, eu tenho que resolver essa equação para encontrar o beta. Essa equação, ela é uma equação transcendental. Uma vez que nós temos uma equação transcendental, então
uma única forma matemática de se calcular, de se encontrar a solução desta equação é por meio de métodos numéricos. Ou seja, são métodos que vai fazer por várias rotinas, né? Você apresenta inicialmente uma solução e ele vai repetir várias vezes a rotina até encontrar na solução que converja. No nosso caso, da nossa disciplina, o nosso foco não vai ser esse. Então nós temos uma segunda forma de calcular esse beta, que é o auxílio da simulação. Ou seja, nós vamos utilizar algum método de simulação, onde nós vamos colocar nesse método de simulação todas as variáveis do circuito, vamos simular, né, o nosso circuito e aí sim, com base da nossa simulação, nós vamos lá identificar qual é o ângulo beta. Beleza? Está pronto para aprender como é que calcula o ângulo beta pela simulação? Então vamos lá? Aqui nós vamos ver como calcula então esse ângulo beta utilizando a simulação. Então, nós vamos lá na simulação e vamos retirar da simulação o tempo t, já que a gente está usando um simulador, onde a corrente zera. Então nós vamos aqui na simulação e vamos visualizar qual é o valor desse tempo quando a corrente zera. Então eu marquei aqui, tenho como destacar qual é o meu tempo. Esse tempo aqui é em segundos. Então 6,04 vezes 10 a menos 2. Então nós voltamos aqui e vamos anotar. Então o meu tempo quando a minha corrente zera é 6,04 vezes 10 a menos 2 segundos, né? Ou 0,0604 segundo. Então esse é o meu tempo quando a minha corrente zera. Então nós sabemos que o ângulo ele se relaciona com o tempo pela minha velocidade angular, né? Lembrando que essa velocidade angular ela é 2πf. O meu sistema é em 60 Hz. Então nós sabemos que essa expressão aqui dá 377. Então o meu ângulo beta vai ser igual a esse 377 que multiplica esse 0,0604. Então esse aqui é meu ângulo beta. Como esse argumento é radianos, então esse meu ângulo vai dar em radianos. Então vamos aqui e fazer essa conta. 377 que multiplica 0,0604. Dá entre 22,77. Então esse meu ângulo beta é 22,77 radianos, né? Uma vez que eu calculei meu ângulo em radianos, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos fazer a transformação para o cálculo de graus. Então, para eu saber qual é o meu ângulo beta em graus, né? Então eu pego o ângulo beta que eu calculei, multiplico por 180 e divido por π, né? Que é 3,1415. Então esse meu ângulo beta em graus, que é uma unidade que nós estamos mais acostumados, vai ser igual a... Então vamos lá na calculadora. Esse ângulo que multiplica 180, né, dividido por π. 3,1415 aproximadamente. Então dá 1304,7. Então dá 1304,7 graus. Aqui esse 1304 é porque eu tenho vários ciclos de 360. Então como é que eu faço esse meu ângulo em graus, né, para ficar entre 0 e 360, já que ele fica se repetindo? Então eu vou pegar aqui esse ângulo e vou dividir por 360. Quando eu dividir por 360 é porque ele vai dar 3 voltas e 0,62% de uma quarta volta.
Então, para eu saber qual é o ângulo entre 0 e 70, eu só pego esse argumento aqui do decimal. Então, eu vou retirar desse valor aqui a parte inteira, ou seja, as 3 voltas inteiras. Então, fiz menos 3, tirei as 3 voltas inteiras e vou multiplicar essa parte decimal por 360, que aí eu vou saber qual é o meu ângulo em graus, que deu 224,7. Então, meu ângulo é 224,7 graus. E aí faz sentido, porque é um ângulo que fica entre π, né, e 2π, que o meu ângulo beta tem essa possibilidade de ficar entre esse ângulo. E aí sim, agora eu posso calcular minha tensão média utilizando justamente esta expressão aqui. Eu já tenho o meu valor de pico, que o meu valor de pico eu tiro da minha tensão de entrada, né? 2π, que é esse argumento, 1 menos cosseno de beta, e aqui eu já calculei o meu beta, e eu tenho a possibilidade, então, de calcular a minha tensão média.